Obrigado, Silvia. Tá. O Jair falou para eu ir rápido, tá, gente? Então, só para... O Jair falou assim, vai rápido aí. Pessoal, meu nome é Rodrigo Klein, tá? Eu trabalho com rastreabilidade... do lado de lá? Por causa da câmera. Eu estou um pouco emocionado porque é a primeira vez assim ao vivo, né? Eu trabalho com rastreabilidade desde 2009, que eu participei do primeiro piloto, né? E já tem algum tempo eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com várias empresas, né? Uma das quais eu achei, e vou tentar dar aqui para vocês a percepção da realidade de como isso aconteceu, porque às vezes a gente fica muito na questão do XML, do evento e tal, mas a gente não consegue materializar isso porque nem todo mundo tem uma vivência de TI, né, tão aprofundada que consegue entender isso. Então, o que eu tentei colocar aqui nessa apresentação, e depois no final tem o meu e-mail, e vocês fiquem à vontade para mandar perguntas, é demonstrar efetivamente como isso aconteceu na prática, o que são esses eventos, o que é o XML, quais são as informações que tem em cada um deles, e no final quais foram as percepções que nós tivemos em relação ao piloto. Tá? Da implementação do Axê. O Axê tem duas plantas já em funcionamento, na verdade tem até 4, né? Tem uma já no Paraná. O Kido, se vocês quiserem conversar depois sobre linha de produção, ele é o cara, viu, que acompanhou todos da implementação dos equipamentos. Já está nesse processo desde 2016. Se eu não me engano, deve ser a maior implementação em termos de linha de produção hoje no país. Tá? Tem uma planta em Guarulhos, tem a da Biosintética aqui, tem uma outra no Paraná e tem em breve uma planta nova em Pernambuco que as linhas já vão ser implementadas com o processo de serialização já embarcado. Tá? Uma vantagem do Axê nesse piloto é que a equipe de manufatura já estava muito acostumada com o processo de serialização, né, e ainda adaptando para os processos de agregação, mas o pessoal já tinha pleno conhecimento de como funcionavam os equipamentos. Como é que foi a organização do piloto em si? Essa aqui é uma dúvida muito recorrente que as pessoas têm, que é, de repente, misturar a questão da organização do piloto com uma operação padrão. Né? No piloto, esse que a gente fez para o SNCM, não é possível que você coloque isso tudo na sua operação padrão. Por quê? Porque geralmente você faz um lote, ou 2, ou 3, ou um conjunto de lotes específicos. Você tem que acompanhar esses lotes em todo o seu processo. Porque se você não está fazendo expedição de tudo serializado dentro do Data Matrix, então você tem que guardar aquilo, né, segregar. Então, aqui, nós tivemos, primeiro, um pré-teste de serialização com agregação, antes de fabricar os lotes que foram para o piloto. Ou seja, antes de fabricar, foram testados os equipamentos, os processos de serialização e de agregação, saber se tudo foi agregado corretamente. Isso aqui foi muito importante também, porque a gente precisava de dados de agregação já no formato da interface do sistema de serialização para mandar para a Anvisa no ambiente do GAESE ainda, então a gente precisava gerar essas informações. Fizemos a fabricação desses 3 lotes, né, e esses 3 lotes foram segregados. Esses 3 lotes inicialmente não foram para a área de armazenagem comum, junto com os outros produtos. Eles foram segregados em uma área ainda dentro do ambiente de manufatura e ficaram separados. Para que isso? Para a gente não correr o risco de que esses produtos, de repente, fossem vendidos, ou seja, movimentados numa operação normal, num pedido qualquer, sendo que a gente precisava que esses produtos fossem diretamente para um distribuidor específico. Fizemos os testes de integração da geração do XML da assinatura eletrônica com esses dados dos primeiros lotes já. Ou seja, toda essa geração desse XML no padrão da Anvisa e a assinatura. Esse processo aqui ele é idêntico ao processo da nota fiscal eletrônica. Tá? O que a gente tem hoje de assinatura eletrônica na NFE é o mesmo que a Anvisa adotou aqui. Tivemos que fazer o monitoramento do pedido. Para quê? Para que quando o pedido chegasse no pessoal que coordena esses pedidos, que a gente tivesse a ciência, toda a equipe, seja do pessoal de faturamento, da logística, da manufatura, tivesse ciência de que esse pedido dessa distribuidora, que no caso era a GAN, ele deveria ser atendido com aqueles produtos do piloto. Né? Por quê? Porque se a gente não fizesse esse monitoramento, o que ia acontecer é que ia chegar um pedido normal como qualquer outro, o pessoal ia pegar, fazer a separação, ia mandar, e a gente não ia ter a oportunidade de mandar esses lotes do piloto.
Ele até ia receber lá com Data Matrix, sim, porque esse produto ele já está serializado. Mas esse lote, provavelmente, se não fosse monitorado, ele ia receber um Data Matrix lá que não estaria registrado na Anvisa. Tá? Como é que foi a execução? Do ponto de vista de arquitetura aqui, isso aqui é um gráfico que eu tenho aqui, que eu mostro a ISA 95 e até o nível 5 aqui, que é uma adaptação para rastreabilidade. A gente tem os sistemas de serialização, que eles estão nessa camada aqui de baixo, 1, 2 e 3, que é tudo que o Axê já tinha. O que a gente teve que fazer era essa camada aqui de cima, ou seja, uma integração aqui do nível corporativo com o nível externo que a gente entende aqui, a Anvisa dentro dessa parte. Tá? Do que a gente tem da parte de serialização, o Axê optou já há algum tempo atrás pelos equipamentos da Antares, equipamento e software. Então, essa parte aqui já era uma fase que a gente entende que era uma fase vencida, porque tudo já estava implementado. Com relação ao distribuidor que foi escolhido, que foi determinado no piloto, foi a GAN, de Santa Catarina. Isso facilitou muito para a gente, porque eles mesmos fizeram também a integração do lado deles, então eles tinham bastante conhecimento nos XMLs. Para vocês terem uma ideia, a gente não precisou nem mandar para eles a integração horizontal do XML do que nós tínhamos gerado. Eles fizeram mesmo a leitura lá, fizeram a geração dos XMLs e conseguiram dar a entrada sem essa integração. Isso só foi possível por quê? Porque no piloto a gente tem uma quantidade limitada e muito restrita de produtos. Numa operação normal com muitas caixas, isso não seria possível. Qual foi o volume de dados que nós mandamos aqui? Se vocês lembrarem do gráfico do Vidal, você tinha uma curva lá que subia para 30 mil eventos. Aquele momento ali foi exatamente a ativação do Axê, porque a gente optou no piloto por ativar todos os 3 lotes completos e depois ir fazendo a saída caixa a caixa do que foi sendo atendido pelos pedidos. Tá, então, hoje, na base de dados da Anvisa, a gente tem todos os produtos já ativados. Uma decisão que está sendo tomada é o que vai acontecer com esse produto agora, provavelmente, vai ser comercializado normalmente, mesmo que seja fora do ambiente do piloto, mas caso tenha necessidade de fazer novos envios, ele pode ser, o SNCM pode ser atendido tanto com esses produtos como com novos, que podem ser serializados. Quais são as tecnologias que a gente tem, que a Anvisa bem explicou aqui, que foi o que nós desenvolvemos no piloto? Aqui, a comunicação foi toda por web service. Como o Vidal falou, a gente não tem nenhuma interface para ver o que acontece dentro do sistema. Então, mesmo fazendo uma chamada no web service, recebendo XML de retorno para saber o que está acontecendo. A questão do XML do certificado digital, que está muito alinhado com a nota fiscal eletrônica e facilitou muito, porque a gente tem muita informação na internet a respeito de como fazer esse processo em qualquer que seja a linguagem. Do ponto de vista de TI, o que a gente optou por usar? A gente optou por utilizar aqui uma arquitetura de um barramento, de um USB, onde nós fazíamos o consumo das informações do sistema de serialização da Antares, transformávamos isso no padrão da Anvisa. Isso aqui, se vocês notarem, são os transformadores. Então, vinha a informação aqui do sistema de serialização, entrava nesse barramento, a gente fazia o processamento aqui, a transformação. O que é processamento e transformação? É pegar a informação que vem do sistema de serialização, incrementar com as informações que são necessárias para o sistema da Anvisa. Tem uma série de campos lá que a gente tem que gerar de forma unívoca, ou seja, o ID do documento, o ID do evento. Preencher com dados que, de repente, você não tem no mesmo formato no sistema de serialização, data de validade é uma delas, por exemplo. Fazer essa transformação aqui, assinar com o certificado e enviar para o SNCM. Isso aqui acontece quando? Acontece toda vez que a gente tem no sistema de serialização ou um end batch, ou seja, o final de uma produção, que ele gera essa interface aqui, gera esse arquivo, ou quando a gente tem uma remessa que é gerada lá no armazém. Aqui é o que eu queria mostrar para vocês, como é que funciona uma ativação. No caso da indústria, a gente gera o serial, imprime o data matrix na embalagem, mais informação humano legível, checa no equipamento de serialização. Isso aqui acontece tudo dentro do equipamento de serialização. Checa para garantir a qualidade do data matrix. E aqui uma coisa muito importante.
quando é que a gente informa esse evento aqui de produção? Né? A gente pode informar depois que terminar o lote, ou seja, você terminou o lote, você pode fazer essa informação aqui. A gente pode informar depois do QA, ou seja, depois que eu tenho uma decisão de uso ali para esse produto que ele pode já ir para o mercado. Ou a gente pode até mesmo, né, de acordo com as regras do SNCM hoje, informar venda a venda. Ou seja, eu posso informar até antes de remeter para o próximo nó da cadeia. Isso quer dizer que, se eu optar por essa última aqui, eu posso ir fazer ativação caixa a caixa, se assim eu quiser. Tá? A recomendação que a gente tem durante o piloto é que eu sempre acho mais fácil você informar tudo depois que passa no QA ali e já manter tudo ativado. Por quê? Porque como o Thiago, né? Vitor, desculpa. Como o Vitor informou, o processamento dessas informações aqui que vão no eventinho, elas são assíncronas. Então, no momento que você envia, você ainda tem que esperar um tempo para depois ir consultar, saber se você tem uma resposta que é adequada ou não para colocar para fora. Se por acaso você fizer antes de mandar aquele produto para fora, se você fizer de forma paralela mandando esse produto para fora, pode ser que de repente você receba uma resposta do SNCM que aquele produto não poderia sair, por qualquer motivo que seja, né? Existem diversas regras lá. E o produto já saiu, o que te causa um outro problema. Então, na nossa opinião, sempre é importante se você ativar o lote todo já depois do QA. Se acontece alguma coisa antes do QA, você precisa incinerar isso, destruir ou fazer qualquer coisa, então você nem interagir com o SNCM. Mas se ele já tem uma decisão de uso que é liberado para comercialização, eu entendo que é um bom momento para fazer ativação. Tá? Uma coisa importante aqui com relação à ativação é que, se por acaso eu fizer o envio desse produto para o distribuidor recebe, vocês lembram que o que a gente teve aqui, que o Vitor falou, é que a ativação ela é um evento que ela é obrigatório de qualquer jeito, ou seja, ele pode até receber um novo evento daquele UM desde que ele esteja ativado. Se por acaso você manda para fora e de repente espera 3 dias para ativar e fazer a remessa, se o distribuidor receber antes desses 3 dias, ele não consegue dar entrada. Você recebe uma informação de que aquele UM não foi ativado, não foi registrado na base do SNCM. Se por acaso você faz a ativação já quando você termina o QA, então mesmo que você tenha algum problema na sua remessa, ou seja, no seu envio de remessa, o distribuidor vai conseguir fazer a entrada normalmente, não vai ter nenhum impacto de negócio aí. Tá? Então aqui é por isso que eu acho que deve ser feito depois do QA. Esse aqui, ó, é um XML que o pessoal de TI está acostumado, mas quem não é de TI não está muito. Um XML de ativação. Então, o que a gente tem aqui é um documento. Ó. E você imagina que no piloto a gente teve que interagir com isso só olhando o XML mesmo. Então, esse número de documento aqui a gente que gera quando vai mandar para a Anvisa. Ele tem que ser único naquele CNPJ, se eu não me engano. Aqui é o CNPJ do declarante. Aqui é o CNPJ de quem estava fazendo como preposto, né? Ou seja, como procurador, que é o CNPJ da T2. Então, estou dizendo aqui, em nome desse CNPJ, eu estou mandando esse evento aqui. Ó. Este aqui é um evento de ativação, onde eu tenho uma notificação do evento e eu tenho 2 IUMs aqui dentro. Entendeu? Então, se eu precisar fazer qualquer referência dentro do SNCM a essa transação aqui, eu tenho que usar esse identificador que eu coloco aqui dentro do evento. Eu posso ter aqui na parte de baixo até outros eventos de ativação, ou de repente de shipment, de qualquer coisa. Tá, esse aqui é um exemplo que eu tenho um só. Então, o que é muito importante aqui é que quando você faz esse envio para a Anvisa, aqui eu tenho a parte da assinatura eletrônica, tá, que eu deletei, tá, pessoal? Mas aqui tem uma série de informações aqui da assinatura. Essa assinatura aqui, ela garante, por exemplo, que esse XML não foi alterado depois que foi gerado, porque quando eu faço a geração desse XML aqui, a gente passa ele por esse algoritmo que faz a assinatura e ele gera um hash ali, ou seja, como se fosse um cheque, né? Ele gera um hash ali que, se alguém alterar o conteúdo, se eu vier aqui, por exemplo, alterar qualquer caractere aqui dentro do XML, ou mesmo até um espaço, a Anvisa vai identificar lá que aquele XML foi corrompido e não vai aceitar ele. Então, quando eu mando para a Anvisa, o que eu recebo de resposta? Eu recebo também um documento da Anvisa, que é único. Né? Ele diz para quem é aquele documento. Então, tem aqui a questão do tempo e tudo mais. E eles me dão um número de recibo. Né? Se o XML foi processado corretamente, a gente recebe esse número de recibo.
aqui ele está dizendo ó, que foram recepcionadas com sucesso, ele não está dizendo que foi tudo ok. Ele está dizendo, ó, recebi. Eu recebi com sucesso. E depois o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse número de recibo aqui e consultar na Anvisa. Né? Ou seja, eu gero um outro XML. Pode parecer complicado, mas é complicado mesmo. Né? Eu garanto para vocês que é complicado mesmo. Principalmente porque até que você tem um software que faça isso, tem que ficar fazendo na mão, né, para entender o funcionamento. Então eu gero um outro XML, passando aquele número de recibo e mando lá para o SNCM. O que o SNCM me responde? Ele fala assim, ó, ele me responde um outro número de documento, um outro recibo, ele fala, ó, o resultado daquele processamento que você fez lá, lembra que eu mandei 2 UMs? É esse aqui, ó. Ele me deu aqui um alerta, isso aqui que o Vidal falou, que foi até um pedido que a gente fez, assim, a questão do alerta ele tem que ser mais claro se é um alerta, se é um erro grave ou não, porque a gente não sabe exatamente, né? Consegue identificar aqui, a não ser pelo código do erro, que a gente tem que ir lá na documentação e olhar se ele é um erro grave ou não. Então ele está dizendo aqui, ó, transportador inválido ou não autorizado, né? Porque o transportador não estava registrado lá. E ele me disse aqui, ó, instância de evento processada com sucesso. Qual instância de evento? Aquela que eu informei aqui no começo, tá vendo? Esse evento que eu gerei aqui. Baseado nisso, uma coisa? Baseado nisso aqui, ele me garante, através desse número de documento aqui, que esses caras aqui foram processados adequadamente. O processo para todos os eventos do SNCM ele é do mesmo jeito. Você sempre tem uma interação que você manda uma informação, recebe outra de volta. Né? Principalmente quando é assíncrono, a gente tem esse número de recibo para você consultar. E se você precisar substituir, inclusive, é com base nessas informações que você tem aqui. Adicionalmente, o que a gente tem aqui? Tá vendo? Eu tenho anomalias. Isso aqui é importante para saber se dentro do sistema, cada envio, ele me responde assim, ó, você tem anomalia, que eu posso checar naquele web service de anomalias o que é exatamente para poder corrigir. E o resumo disso aqui é o seguinte, como é que funciona o processo? Eu gero o evento, eu armazeno esse recibo, eu tenho que guardar esse recibo, eu realizo essa consulta do recibo e pego esse resultado do processamento e armazeno ele também para saber se eu tenho que tomar alguma ação com relação àquilo ou não. Então, se eu fiz um envio e eu tenho o resultado de processamento que eu tive algum problema com ele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, de alguma forma, corrigir aquilo para que aquele produto possa seguir o fluxo natural na cadeia. Agora, eu tenho um XML de expedição aqui para mostrar para vocês conseguirem acompanhar a diferença. Tá vendo? Ele segue a mesma estrutura, esse cabeçalho aqui é igual, né? Ou seja, eu tenho quem é o declarante, eu tenho o procurador aqui, o número do documento, eu tenho uma notificação. Vocês lembram que o primeiro evento era um active aqui de ativação? Esse aqui já é um evento de shipment. Ó. O que eu tenho diferente no shipment? Eu tenho aqui para quem eu estou enviando, a transportadora, né, que foi aquela que deu com erro, e eu tenho aqui ó, uma estrutura de agregação, tá vendo? Tem uma estrutura de agregação com o conteúdo declarado. Ou seja, a partir dessa estrutura aqui, que o próximo nó da cadeia naquela integração horizontal, ele pega essa informação desse XML e pode dar entrada com as caixas, sem abrir o conteúdo delas, né, sem precisar saber qual é o conteúdo delas. E quais foram as nossas impressões aqui? É que a parte da mensagem de comunicação é fácil. Né, a partir do momento que a gente pegou o manual da Anvisa, ele já numa versão final, para fazer esse processo de transformação, de integração, eu acho que a gente demorou de 2 a 3 meses, né, lendo com cuidado e tudo para fazer, sem problema nenhum. Gerar mensagem é apenas o resultado do trabalho, porque você tem que ter a informação toda controlada e organizada dentro da companhia para poder fazer isso. Então você precisa saber de onde sai essa informação. Tem muitos casos, por exemplo, que você tem o sistema de serialização, mas toda a parte de picking, de shipment está totalmente dentro do ERP. Você tem que ter alguma forma de capturar esses seriais, né, na parte do WMS para poder passar e gerar essas mensagens aqui. Né, seja o WMS interagindo diretamente com o sistema de serialização, ou seja, numa base externa, porque você pegou a informação do sistema de serialização e levou para uma outra base para poder controlar essa informação. O gerenciamento de vínculos é muito sensível. Ou seja, vocês notaram, né? Eu gero um evento, eu tenho que criar um ID para aquele evento.
mando para a Anvisa para cada evento ela me responde com a ID de instância de evento dele. Aí eu tenho que guardar isso. Esse conjunto está dentro de um recibo, né, que eu tenho que guardar para saber qual foi o recibo. E dentro desse conjunto de eventos eu tenho alguns IUMs lá, ou agregação, ou seja, um evento de shipment. Então eu tenho que saber toda essa cadeia. Por quê? Porque se eu tiver problema com um IUM, eu só consigo interagir com o sistema da Anvisa através dos identificadores que ela me dá no recibo. Não posso dizer lá, ó, me cancela o evento que eu mandei do IUM XPTO. Não. Eu tenho que saber exatamente qual foi o recibo, porque eu preciso de um ID de instância de evento que é único dentro da Anvisa para poder cancelar ou revogar aquilo, ou substituir, ou fazer qualquer coisa. Então, o gerenciamento de vínculos aqui é muito sensível. E uma coisa que eu também acho que é muito importante é tomar cuidado com a granularidade dos eventos. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Então, eu posso ter um documento, um evento, e uma série de UMs dentro aqui. Esse evento pode ser um shipment, pode ser uma ativação, pode ser qualquer coisa. Essa informação eu mando para a Anvisa. Se por acaso eu tenho um erro dentro desse cara aqui, eu tenho que cancelar esse aqui. Quando eu cancelo esse aqui, olha quanta coisa eu cancelei junto, tá vendo? A informação que foi enviada, que era todo aquele azul. Eu tive um erro nesse cara aqui. Eu tive que revogar esse evento, mas olha quanta coisa eu revoguei junto porque eles estavam todos agrupados. Né? Vou dar um outro exemplo aqui. Ó. Se eu dividisse aquilo em 2 eventos, eu tive problema no de cima. Ó, agora eu só precisei, quando eu revoguei esse aqui, eu só precisei perder esses 7 aqui. Ou seja, eu teria que reenviar só esse 7 aqui. Esse de baixo aqui eu não tive nenhum problema. Lembra que eu mostrei lá no começo que dentro de um mesmo documento eu posso ter vários eventos? Então é muito importante dividir isso aqui. E se eu for ainda mais longe, ó, tá vendo? Se eu dividir e deixando numa granularidade mais baixa, menor, eu consigo ter um controle maior do que eu preciso revogar. E quando eu revogo alguma coisa, eu tenho que reenviar só uma parte da informação, não ela toda. Né? Você imagina que a gente estava tendo uma discussão aqui que o Vidal apresentou ali do pessoal pedindo um aumento no tamanho dos arquivos. Né? Eu acho que não é necessário, porque você tem que dividir mesmo, tem que ter pequenos pacotes para você gerenciar melhor. Né? Porque quanto maior o pacote, mais coisa você vai ter que ficar revogando e reenviando. Né? Para a gente, essa questão do tamanho do arquivo não foi um impeditivo, não. A gente fez uma regra lá na transformação que, quando eu recebia o XML de produção, a gente dividia em pacotes de 50 unidades, ou seja, mesmo ele vindo agregado, dividia em pacotes de 50 unidades, e a gente mandou isso para a Anvisa, essas ativações de 50 e 50. Se por acaso eu tivesse problema em uma delas, eu precisava revogar só uma de 50, não precisava revogar de 500 ou de 1000. O pacote com a produção toda, ele dava uns 2 ou 3 megas. Né? Mas como a gente dividiu, não foi necessário bater nessa questão do XML menor, não. Então, isso para a gente funcionou muito bem. Estava conversando até com o Neto ali, também disse que as dele, até para remessa, eles mandaram caixa a caixa, né? Para ativação também, caixa a caixa. Então, se você tem um problema numa caixa, você revoga só aquela caixa, né? E não precisa revogar todo o processo. Então, o que eu recomendo é sempre dividir em pequenos pedaços, né, toda essa questão da comunicação com a Anvisa, seja para ativação ou shipment, que é muito mais fácil de gerenciar. Tá? E qual foi o aprendizado que nós tivemos? É que o sistema funcionou de maneira satisfatória. Como o Vidal mesmo falou, a gente só teve uns problemas de cadastro quando a gente saiu do ambiente do GAES para o ambiente da Anvisa, mas que eles foram resolvidos rapidamente. Ou seja, no ambiente do GAES tudo funcionava, quando a gente foi para a Anvisa, a gente começou a receber alguns alertas, alguns erros, né, de que o produto não estava cadastrado. Na verdade, a gente tinha um erro no jetim do produto. Então, depois disso resolvido, para a gente foi tranquilo. A questão da substituição, ela precisa ser avaliada, por quê? Porque a gente cometeu uma falha no piloto. Como a gente teve essa migração de ambiente, teve que fazer esse envio ou para o ambiente de teste do GAES ou para o ambiente de produção, o produto saiu e depois a gente fez a ativação. Quando a gente fez a ativação, a GAN já tinha dado uma entrada. Então a gente teve que mandar o quê? Uma substituição para trocar só a data. Porque quando você tem um evento que ocorre numa data passada, né, a gente estava mandando depois de 2 ou 3 dias que a nota já tinha sido emitida, você tem que usar um outro campo lá, informando que é uma data passada, que não é em tempo real. Então a gente mandou no campo de cima. Então a gente falou assim, vou substituir. Quando a gente foi substituir, a gente não conseguiu,
Por quê? Porque já tinham eventos subsequentes com aqueles IUMs na cadeia, que foi a própria entrada da GAN. Então, qual que era a alternativa? Fazer a substituição. Quando a gente mandou a substituição, ela não foi aceita porque já tinha o evento subsequente. Então, o que aconteceu é que essa data ficou errada. A gente até conversou com o Vidal e falou, é bom que isso apareça. Por quê? Porque, no nosso entendimento, a substituição ela tem que ser como se fosse a retificação do imposto de renda. Se eu ganhei 10 milhões, depois eu vou lá e digo que ganhei 1.000, então não é um problema da Receita me questionar naquele momento que eu estou mandando a retificação, mas sim me responsabilizar caso a minha informação esteja realmente muito errada. Né? Então, eu tenho que ter o poder, né? Ou seja, eu tenho que ter a opção de retificar de qualquer forma. E se por acaso eu realmente mandar lá uma informação errada, uma falha, eu tenho que ser responsabilizado por aquilo. Então, isso é uma coisa que realmente o pessoal da Anvisa ficou de dar uma avaliada melhor. A revogação tem aquela regra de que, se você tem movimentações subsequentes, você não pode revogar alguma coisa, aí ok. Mas para a substituição a gente entende que é muito importante, porque naturalmente vai ter muita falha nesse processo, principalmente no começo. Né? E uma coisa que eu acho que poderia mudar, eu poderia até excluir, mas é só uma opinião minha. Tá? A questão do tempo de 5 minutos de geração do envio para o XML, ela não acho que seja necessária. Porque em alguns momentos pode ser que eu tenha alguma disponibilidade de comunicação, alguma disponibilidade de qualquer coisa, e eu passe daquele tempo de 5 minutos para mandar o evento. Como esse evento, na verdade, ele é um arquivo, ou seja, é alguma coisa que foi processada e foi armazenada e enviada posteriormente, se eu passo desses 5 minutos, eu teria que regerar tudo, ou seja, eu tenho que regerar o XML, eu tenho que assinar, o que eu levaria mais tempo numa fila de muitos eventos e tudo mais. Né? É um trabalho que realmente é jogado fora. Então, o que eu acho que esse tempo de 5 minutos ele poderia não existir. Ou seja, eu posso enviar realmente depois, mas é uma questão técnica que tem que ser avaliada. Mas, para a gente, acho que dificulta um pouco. Porque, por um problema de comunicação, eu posso ficar mais de 5 minutos sem poder enviar. Um reboot de servidor, às vezes, pode demorar mais de 5 minutos. Né? Então, eu teria que regerar tudo aquilo, né? Passar de novo, então é bastante complicado. E espero ter atendido o tempo do Jair aqui para ser rápido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, né, vocês provavelmente vão receber a apresentação depois, é só me mandar um e-mail. E espero ter colaborado de alguma forma aí para o conhecimento de vocês aí nesse processo, tá bom? Obrigado, pessoal. Então, Rodrigo, muito obrigado. E nós vamos para a última apresentação. Tempo, né? Tá perfeito. Tá em cima.